Sejam todos bem-vindos. Boa Nós noite. somos do IBB Seminário e a nossa proposta nesses encontros, que nós temos chamados de segundas de reflexão, é exatamente isso, fazer uma reflexão sobre temas que são relevantes para a nossa vida como cristãos, como comunidade de fé, como servos de Deus. E a proposta do seminário também é abrir um espaço de conhecimento e de compartilhamento de ideias para que nós sejamos aperfeiçoados na obra e no reino do Senhor. E o nosso tema de hoje é capelania de luto, falando de vida e trazendo consolo em tempos difíceis. E o nosso convidado dessa noite é o pastor Joanã. Ele é pastor, é capelão, é pastor também dos PMs de Cristo e faz um trabalho incrível nessa área de capelania. Já esteve conosco no IBB dando um curso, nosso primeiro curso de capelania, o pastor Joanã, que aceitou esse desafio, e a gente pretende também que ele esteja, a partir do próximo ano, voltando com os cursos de capelania, tanto online como presencial ou híbrido, e a gente vai tentar formatar dessa forma para poder que ele esteja conosco. Como eu disse, esses encontros de segunda, nós já tivemos outros encontros de reflexão, inclusive nosso último encontro foi sobre depressão e suicídio, com o nosso querido amigo também, o pastor Sérgio. Então, se você tiver interesse em assistir e entender as temáticas que nós temos tratado nessas segundas de reflexão, esse material está disponível lá na nossa plataforma do YouTube. Você pode acessar o nosso canal e assistir todo esse conteúdo lá, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que não nos conhecem, eu vou já passar a palavra para o pastor Joanã. Ele vai estar se apresentando e depois nós vamos já começar com algumas questões e aí nós vamos abrindo para conversar um pouco sobre isso. Ele também vai fazer uma breve introdução aí do conteúdo do que nós vamos conversar nessa noite. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pastor Joanã, por favor. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o Márcio, né, presidente aí do Instituto Bíblico Brasileiro. Para nós é sempre um prazer poder contribuir de alguma forma com os irmãos e entendo que contribuindo com os irmãos estamos contribuindo com o reino de Deus. Eu sou pastor e capelão, como já disse aí o Márcio, sou um dos pastores da Igreja Batista do Povo em Vila Mariana, aqui em São Paulo, atuo na área de capelania geral, para falar a verdade. Então, eu atuo tanto nas forças de segurança, Polícia Federal, GCM, Polícia Militar, Polícia Civil, né, pessoal do GOI, tem o meu contato, nos falamos, né, no momento em que a coisa aperta, a gente fala, orienta, ajuda, como falamos, levamos uma palavra de fé, esperança e vida ao coração do policial militar, aqueles que são da força de segurança. E sou casado, tenho 2 filhos, né? O mais velho acabou de sair, vocês viram passando aqui atrás. E a mais nova é o Yohanan e a Mari, de 25 anos. E ministro aulas também, cursos de capelania, não somente na IBB, mas também no INSEC, que é o Instituto da Batista do Povo. Enfim, então, irmãos, o tema que nós vamos trazer, abordar aqui nessa noite, para mim, é de suma importância e é um tema que pode ser um pouco complicado para alguns, até eu diria, até alguns colegas, muitos a gente percebe que se sentem pouco à vontade num ambiente de cemitério, ou que seja o ato fúnebre nas dependências de uma igreja, seja como for, a gente percebe que às vezes as pessoas não estão muito bem treinadas, se é que eu posso dizer assim, se sentem pouco à vontade, sendo que seria um momento, não é, que a gente pode, vamos dizer assim, daquele momento extrair, não é, o melhor no sentido de levar uma mensagem, uma palavra que traga esperança às pessoas. E por que não? Não é no nosso primeiro foco, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, eu falo sobre isso no curso, mas o primeiro foco, não trazer necessariamente as pessoas a Cristo através de um apelo, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas sim de semear a palavra de Deus.
E a palavra de Deus sendo semeada da maneira correta, com empatia, queridos, gera frutos. Primeiro, ela gera frutos por si só, mas bem aplicada, com postura do capelão, da pessoa que está falando ali, pode trazer, sim, frutos importantes, frutos que vão permanecer, que vão trazer vida para aquelas pessoas, né? Vida eterna, tá bom? E, lógico, o foco maior é o consolo, né? Então, é sobre isso, então, que nós vamos abordar. Vamos falar sobre os cuidados paliativos, né? Penso que temos que voltar um pouco antes na questão do luto, né? Já começa, muitas vezes, nos cuidados paliativos, depois no ato fúnebre. Vamos estar falando aqui o que não fazer. Eu acho que isso é mais importante para aqueles que são cristãos evangélicos, do que fazer. Por quê? O que fazer nós já sabemos. Nós vamos lá levar uma mensagem, nós vamos ler um trecho bíblico, nós vamos orar, mas o que não fazer é importante para criar empatia com as pessoas que estão ali nos ouvindo, né? Então, vamos falar também sobre como ajudar as pessoas a lidarem, né, com o diagnóstico na fase terminal, que também se encaixa nos cuidados paliativos, o que não dizer no ato fúnebre, já falei, e qual deve ser a postura daquele que está como oficiante numa cerimônia, né, de ato fúnebre, e como levar também a palavra de consolo a familiares, né? Esse é o nosso objetivo. Não sei se o Márcio gostaria de dizer mais alguma coisa, ou se podemos seguir. Márcio. Não, pastor, fique à vontade, palavra do Senhor. Muito bem. Então, eu creio que nós podemos dar aqui umas pinceladas, né? Já iniciar aqui falando sobre a questão dos cuidados paliativos. Eu entendo que os cuidados paliativos são considerados por nós aquela pessoa que recebeu um diagnóstico de um câncer ou de qualquer outra enfermidade, né? Ou a questão cardíaca, por exemplo, dependendo do caso, se torna muito delicado e às vezes a pessoa pode receber um diagnóstico do médico dizendo, olha, você não tem muito tempo de vida. Olha, com o que nós estamos vendo aqui nos exames e tudo mais, dá um tempo, o médico dá um período, chega a dar um período para que aquela pessoa, então, possa, de vida. Essa é a verdade. É bem verdade, eu quero acrescentar, que o diagnóstico, e nós trabalhamos nessa linha, queridos irmãos que me assistem, o diagnóstico não é uma sentença, não é uma sentença de morte. No Outubro Rosa e agora Novembro Azul, nós estamos trabalhando essa questão, a Eliana, com as pessoas. Porque o médico pode olhar pelo lado da ciência e dizer, através de exames e tudo mais, olha, o seu estado é crítico, é assim, assim, assim. Mas a sentença só Deus pode dar. Então, isso traz uma esperança para aquela pessoa que está tendo os cuidados paliativos, que está sendo, foi, vamos dizer assim, até designada, às vezes já visitei muitas pessoas em hospitais, no caso do câncer, em hospitais que elas vão mesmo para serem assistidas ali com com um tempo determinado pelo médico. Mas sabemos que Deus é um Deus que pode todas as coisas, não é isso? É um Deus que faz do jeito que Ele quiser. E temos registros, vamos dizer assim, de pessoas que estavam no cuidado paliativos e que Deus reverteu, Deus aprove ao Senhor dar mais tempo para aquelas pessoas. E ainda que a pessoa, dentro daquele período, ela venha a falecer, o objetivo, vamos dizer assim, o papel do pastor, do capelão, ou que você não seja nem pastor nem capelão, não é isso? O curso que eu ministro fala sobre isso. É preparar as pessoas, o servo, a serva do Senhor, para auxiliar também as pessoas nessa hora, nesse momento. Então, você não precisa ser um teólogo para poder auxiliar uma pessoa, para poder abençoar uma pessoa, para poder caminhar com uma pessoa.
nessa fase, às vezes, geralmente, final da sua vida. Mas você tem que estar bem preparado, ou seja, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que ter, em primeiro lugar, um relacionamento com Deus, né? E esse relacionamento, nós pensamos e esperamos que seja um relacionamento de intimidade com Deus, porque só assim, quer dizer, ninguém pode dar aquilo que não tem, não é? Então, se você vai confortar uma pessoa, se você vai levar uma palavra de fé, de esperança, de vida, você tem que ter, no mínimo, intimidade com o Deus ao qual você está falando. Né? As promessas que você tem, que estão na Bíblia, que se aplicam a você, se aplicarão também à vida das pessoas que você está ministrando. O objetivo é esse. Então, esta palavra, você tem que ter intimidade com a Bíblia e tem que ter postura. Ou seja, falando nos cuidados paliativos, por exemplo, nós temos o primeiro passo para aqueles que recebem o diagnóstico. Nós vemos aqui que é a rejeição, né? Desculpa, é a negação. Negação do quê? A pessoa, em primeiro lugar, quem recebe um diagnóstico, essa pessoa, ela primeiro, e os psicólogos explicam isso, ela começa a negar o fato. Então ela começa a dizer, não, isso não está acontecendo comigo, por que comigo? Não, podia ser qualquer outra pessoa, não, eu não. Pessoas às vezes dizem, olha, eu não aceito esse diagnóstico. O médico fala, geralmente, dependendo do hospital, tem um capelão junto, um capelão residente, então o capelão está ali para auxiliar. E é comum a pessoa falar, não dá para aceitar isso, doutor. Mas não é uma questão de aceitar, percebe? Mas é a maneira como cada um recebe aquela notícia. E depois vem o segundo estágio, que é o estágio da raiva. Então a pessoa fica irritada com os médicos, irritada com os enfermeiros que estão cuidando dela ali, irritada às vezes até mesmo com o capelão, né? Enfim, então são momentos que a gente tem que estar preparado para lidar com essas emoções que estão à flor da pele daquela pessoa, entende? Por isso que eu falei, quer dizer, percebem como é muito mais complexo? Não é só colocar a Bíblia debaixo do braço, separar um trecho bíblico e ir lá falar o trecho bíblico, depois orar com a pessoa. Em tese, nós esperamos isso, mas na prática, muitas vezes acontece outra coisa. Depois vem o terceiro estágio, que é o estágio da barganha. E a pessoa começa a barganhar com Deus. Como a gente costuma dizer aqui na linguagem cristã, evangélica, né? A gente passa a ser bonzinho, né? Para Deus, querendo negociar com ele, Senhor, olha, eu vou deixar aquele pecado, Senhor, que vem me solapando há tanto tempo, Senhor, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu não estou nem lendo a Bíblia, eu vou passar a ler a Bíblia, Senhor, eu vou orar mais, vou fazer campanha, né? Vou fazer campanha, Senhor, eu vou jejuar, Senhor. É exatamente isso que a pessoa faz. A pessoa está barganhando com Deus, mas o que ela quer em troca? A vida. Ela quer mais tempo para viver. Ela fala, Senhor, mas olha, mas me dá mais tempo, tá bom? Se fuma, crente não fuma não, né? Ah, tá bom, esse exemplo aqui não caberia. Mas tem alguns que fumam, viu, gente? Desculpa. E aí vão dizer, olha, Senhor, eu paro, seja, porque vício é vício, né? E às vezes a pessoa tem determinado vício, não é só palavrão e coisas parecidas. Infelizmente, a gente registra isso. Então ela começa a barganhar. E depois ela pula para o quarto estágio, que é o estágio da depressão. Ela fica depressiva, ela quer a morte. Lembra? No curso que eu ministro, eu falo sobre isso. Aqui vamos só pincelar. Vocês lembram daquela passagem do profeta Elias, quando Jezabel promete a ele, fala, olha, você vai morrer e não vai viver. Eu vou atrás de você e eu vou te matar. E Elias, então, grande Elias, que tinha orado ao Senhor com tanta fé, e caído fogo do céu, e ele depois matou, lá no Monte Carmelo, 450 profetas de Baal, ele passa ao fio da espada, o grande Elias, que fez outros grandes milagres, com a viúva e tantas outras coisas, mas agora ele está fragilizado, está em depressão. Aquilo é uma depressão, porque ele chega ele não comia, ele não bebia, ele só dormia, e ele chega ao ponto de pedir a morte ao Senhor. Ele vai dizer, Senhor, eu te peço,
tira a minha vida, porque eu não quero mais viver. Então, a pessoa que chega, né, está nesse estágio, ela em depressão, ela chega a pedir a morte, ela não quer mais viver, mesmo que já tenha um diagnóstico, mas ela até chega a pedir a Deus que abrevie os seus dias. Ou seja, é uma pessoa que está sem exercitar a sua... Entendam, isso é uma constatação, né? Nós não prejulgamos a ninguém, mas ela pede, então, naquela angústia da sua alma, de saber que vai partir, ela, então, pede até a morte ao Senhor. E depois, e o nosso objetivo maior nos cuidados paliativos é fazer o quê? Que a pessoa avance para o 5º estágio. Qual é? De aceitação. Entende? O estágio da aceitação. Ou seja, olha, é um fato, você está com essa enfermidade. Ah, detalhe, queridos, nós nunca prometemos a cura a ninguém, tá bom? Porque nós não sabemos se é plano de Deus curar aquela pessoa, e se a pessoa, se nós prometermos, por mais que sejamos profetas, prometermos a cura àquela pessoa, mas as familiares daquela pessoa, e a cura não vier, e a pessoa vier a falecer, nós vamos criar inimizade com a família daquele ente, daquele paciente, de maneira que, então, nós não podemos prometer a cura, mas fazer, isso está nas mãos de Deus, mas fazer com que a pessoa aceite. E outra, caminhando aí para esse 5º estágio, que é do estágio da aceitação, levar a pessoa, vamos imaginar, a gente não acompanha só crentes, não é isso? Vou dizer a vocês, às vezes a pessoa é católica, às vezes a pessoa é ateu. E como que faz, o pastor Joanã? Então, conhecendo isso e a pessoa aceitando nosso auxílio, a nossa ajuda espiritual, capelania quer dizer, né? Significa prestar ajuda, assistência espiritual e também religiosa às pessoas. Agora fizeram um adendo, colocaram um adendo aí, né? Também na área social. Não é isso? Nós estamos falando aqui da ajuda da pessoa que está internada, que está com diagnóstico. Então, tem que levar o conforto, tem que causar essa empatia sempre. E fazer com que a pessoa, quer dizer, perguntar à pessoa, levar a pessoa a entender que aqui nesta vida nós vamos nascer e um dia nós vamos partir. No caso dela, pode estar sendo abreviados seus dias, no aspecto de ter um diagnóstico, ok, mas isso, cada um de nós, um dia, todos nós um dia, iremos partir. Então, nós conseguimos, então, nesse 5º estágio, o objetivo é fazer com que a pessoa entenda isso. Entenda que Deus, não é porque ela tem um diagnóstico que Deus é mau. Nós vamos trabalhando isso no coração da pessoa, à luz da Bíblia. Nós vamos, eu quero dizer que capelania é ouvidoria. Então, não é só falar, ao contrário, aliás, a gente fala muito pouco. É bom que se diga isso. A gente fala pouco, porque às vezes a pessoa tem muito a dizer, tem muito a confessar, tem muito a desabafar, ela quer falar dos seus anseios, ela quer falar imagine que seja uma jovem senhora, dos filhos que não vai poder criar, do emprego, dos seus projetos de vida que não vai poder continuar, do marido que vai ficar viúvo, da família, da mãe, do pai que vão ficar sem a sua filha. Entende? Então, por isso, temos que fazer a pessoa, levar a pessoa para que, através da escuta empática, que significa dizer o seguinte, você troca de lugar com a pessoa que você está aconselhando. Você toma como se tomasse as dores dela para você. Isso é escuta empática. Sem ficar fazendo nenhum juízo de valor. Entende, irmãos? Nada. Ali naquele momento, ou durante o tempo que tivermos com aquela pessoa, ela pode confessar coisas terríveis. Entende? E nós temos que ouvir com empatia.
A gente, no aconselhamento pastoral, nas faculdades, nos seminários teológicos, a gente aprende isso também no aconselhamento pastoral, não é, Márcio? Então, assim, você não vai ouvir a pessoa, dependendo do que a pessoa contar e disser, assim, meu Deus, fala mais. Jesus! Não, você escuta numa postura, né? Como se nada tivesse acontecido. A pessoa pode contar o crime mais hediondo. Você imaginando, né? Pode acontecer. Um adendo aqui. Uma vez me foi levado uma pessoa, eu era pastor lá em Guarulhos, e aí chegou um diácono, pastor, tem uma pessoa querendo aqui que eu trouxe para falar com você. Eu falei, pois não, levou no gabinete e falou, quem é a pessoa? Ele falou, não, ele mesmo vai falar. O homem sentou do outro lado da mesa, começou a abrir o coração, era um integrante do PCC daquela região. E aí, sabe o que ele queria saber? Eu falei, pois não, o que te traz aqui? Ah, eu sou do PCC. Muito bem. Ah, eu já matei 40, pastor. Eu aqui, ó. Ah, entendo. Percebe? A postura serena. Uhum. Eu já derrubei 40. Ok. Ô, fulano, e o que te traz aqui? Qual é o objetivo? Como que eu posso te ajudar? Aí ele disse. Talvez se eu tivesse tido outra reação, não dissesse. Ele falou, pastor, nessa hora ele estava com um chapéuzinho, um bonezinho, ele tirou da cabeça em atitude de respeito, talvez, a Deus, não sei. E disse assim, começou a chorar, abaixou a cabeça e disse, pastor, eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Eu vim aqui para perguntar para o senhor se tem perdão para mim. Então, naquela hora, eu chorei junto com ele. Me tocou muito o coração. E ele falou para mim, se eu sair, pastor, vão me matar. E eu queria só saber isso, se eu posso ir em paz, se Deus me perdoa. Então, eu orei com aquele homem, desculpa, eu tenho que dizer, expulsei os demônios, as legiões que estavam sobre a vida daquele homem, e ele saiu dali aliviado. Então, no momento que estamos escutando a pessoa, né, no ambiente hospitalar, geralmente, nos cuidados paliativos, seja o que for que ela confessar, trouxer em confissão, nós temos que receber com serenidade e depois poder saber orientar essa pessoa e levá-la a confessar e se arrepender, aí sim, de todos os pecados que ela confessou, e isso vai trazer paz e alívio ao coração e às emoções daquela pessoa. Este é o papel do capelão, da pessoa que ouve, né? do que está visitando uma pessoa assim. Então, notem, isto é um processo, tá, gente? Então, por exemplo, isso não vai se dar, não necessariamente, em um único encontro. Pode acontecer de nós termos que acompanhar mais tempo, se a pessoa tiver, logicamente, mais tempo, mais de 1, 2, 3, 4 visitas, depende. Eu estou agora acompanhando um policial, ele não está com diagnóstico de morte, não, mas ele foi alvejado em serviço e ele está com um projétil alojado na sua medula, está pressionando a medula, eles não podem operar, ele perdeu o movimento das pernas, e eu estou acompanhando, ele está no Hospital São Paulo. Então eu vou e vejo e percebo a fé que está no coração dele, e trabalho palavras, né, de ânimo, de incentivo à luz da Bíblia, e toco nele, e abençoo e oro com ele. Entende? Então vamos trabalhando nessa direção. Então, esse quinto estágio, e até que nós consigamos, não é isso? E que a pessoa, de fato, chegue nesse estágio. Às vezes é muito breve, às vezes você chega, a pessoa já está nos cuidados paliativos, mas não dá para desenvolver e perceber esses 5 estágios aqui, acompanhar. Então, ok, então nós já vamos para o epílogo, vamos dizer assim. Nós já vamos para a conclusão. Então, geralmente eu chego, às vezes não conheço a pessoa, então eu chego, às vezes ela mal pode falar, então eu chego bem pertinho do ouvido, da boca dela, assim, e pergunto, fulano de tal, você quer confessar algum pecado? Você quer, crente ou não, tá? Você quer confessar algum pecado? Tem alguma coisa que te incomoda? Você tem que pedir perdão para alguém, mesmo que a pessoa não esteja aqui, mas você quer agora confessar diante de Deus? Então a pessoa vai dizer, geralmente ela diz em lágrimas, e aí você ora com aquela pessoa, né? Aí sim você leva aquela pessoa ao arrependimento, não é isso?
então eu oro com aquela pessoa, e às vezes você pode ser a última pessoa que conversou com ela, que teve contato com ela. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Então, dessa maneira que nós procedemos, tá bom? Depois, nós temos aqui, rapidamente, vamos imaginar, então, não necessariamente que você acompanha no paliativo, mas falando da capelania no luto, né? No pesar, que a gente fala também. Estava falando agora há pouco, que eu não estava gravando ainda, eu vim hoje, cheguei correndo em casa, eu estava na Vila Alpina, a família, uma irmã faleceu da nossa igreja, muito querida, e nós fomos lá dar um abraço na família. Eu nem fui oficiante, tinham outros 2 colegas lá, pastores, mas eu fui dar um abraço na família. E a gente percebe que, primeira coisa, o mundo está muito, as pessoas no mundo estão muito tristes, não é isso? A Covid aí está, vamos dizer assim, estamos saindo do estágio mais agudo, né, em todo o mundo, mas a ameaça ainda é muito grande, né, gente? Nós ficamos sabendo, todos que assistem aí os noticiários, já estão falando de uma 3ª, 4ª onda na Europa, e na Rússia e na China. Então, quando a gente pensa que já estamos quase tirando a máscara, já estamos abraçando mais, nós ainda ficamos sobressaltados, não é isso? Teve recente essa questão aí também, muitos artistas também, uns pela Covid, a Marília Mendonça, né, que faleceu aí por acidente de avião. Então, tudo isso nos choca, tudo isso nos deixa com sentimentos à flor da pele. Né? Como eu disse, são as notícias que vêm. Então, a capelania no luto, no pesar das pessoas, nunca foi tão necessária. Eu creio que é justamente esse o objetivo que o Márcio nos convidou para falar um pouco sobre esse tema tão relevante, tão necessário, que através da capelania no luto nós podemos levar a paz do Senhor Jesus, levar o conforto ao coração das pessoas e as emoções, não é isso? Então, nunca foi tão necessário e tão urgente. Nesse tempo passamos de pandemia, eu sei contar que o que cortava o coração é muitas pessoas não poderem sepultar, não poderem fazer um velório, velar os seus entes, ter um tempo ali para poder se despedirem, para poder dar último adeus, para poder ver o rosto das pessoas. As pessoas eram colocadas no saco de corpos, e eu tive que ver meu pai assim, porque eu fui reconhecer no ano passado, e depois no saco de corpos colocava dentro do caixão e lacrava. Então, muitas vezes você não sabia, as famílias estavam nem sepultando seu próprio ente, porque aí no meio veio uma série de outras coisas, se é que vocês me entendem, politicamente falando, não é? Teve registro até de pessoas no Brasil e no mundo que estavam, na verdade, famílias dizendo que o seu ente não estava ali, eram pedras. Então, isso tudo é muito triste, mas nós temos a esperança. Não é? Nós temos a esperança. Nós gostaríamos muito, nesse período, de ter podido falar aos médicos que estavam nos hospitais de campanha, falar àqueles que estavam, se não chegar perto dos pacientes, pelo menos chegar na porta e dar uma palavra, e orar, e cantar uma canção. E nós fomos tolhidos disso. Tem o pessoal aqui que eu estou vendo, né? Até da prisional também, da capelania prisional, sabe o que eu estou dizendo. Os presídios, as reeducandas ficaram à mercê de, sabe, espiritualmente falando, desprovidos de tudo. Não ia o padre, não ia o pastor, não ia o irmão, não ia a irmã, não cantavam louvor, não levavam uma palavra tão necessária para elas naquele momento. Então, na capelania, no luto, foi a mesma coisa. Então, isso tudo trouxe um sentimento muito ruim, uma página que não vira, uma conta que não fecha. E isso vai... Os psicólogos agora que dizem que ficam sequelas emocionais na vida das pessoas, entende? As pessoas ficam
fragilizadas emocionalmente, tanto as famílias que perderam seus entes, quanto toda, vou dizer, toda a população. Tem gente com medo que não sai de casa até hoje, gente. São todos cristãos aqui, eu penso. Como eu falei, eu sou um dos pastores da Batista do Povo, sou pastor dos diáconos, de novo, tem diáconos e diaconisas nossos aqui também, graças a Deus, né? Talvez de outro ministério aí. As pessoas não querem voltar para a igreja. As igrejas evangélicas estão, gente, vazias. No momento em que já podemos, não há, pelo decreto do prefeito de São Paulo, não há necessidade nem do distanciamento mais na igreja, mas as pessoas não querem voltar. O que está acontecendo? Percebe? Então, a capelania no luto, ela tem este papel, tem que assumir esse protagonismo também, de poder ajudar as pessoas, de ajudar as pessoas a encontrarem o caminho, de ajudar, se for, no caso, enlutados, os corações enlutados, levar o conforto, levar a paz, dizer que há algo mais, que a vida não termina ali, que nós não precisamos nos descabelar, porque o nosso ente foi embora, não é? Para aqueles que ficam, a esperança. E aí eu quero dizer também que há no caso, a partir do ato fúnebre, né? Aqueles que perdem os seus entes, tem alguns sentimentos que a gente verifica também, que são eles, de imediato, os familiares, desculpa, do ente que se foi, eles querem, a todo custo, ressuscitar o seu parente. Então eles começam a falar, né? Olha, puxa, no ato fúnebre a gente percebe isso. Puxa, se fulano, se mamãe, se papai tivesse feito isso, não tivesse ido a tal lugar, os pais falam acerca dos filhos, se não tivesse ido naquele passeio, se não tivesse ido naquela cachoeira, se não tivesse viajado, meu Deus, estaria aqui conosco, cheio de vida e assim por diante. É a tentativa de ressuscitar o seu ente. Isso dura um primeiro período, entende? Depois ele vai avançar para o segundo período, no caso, que é a raiva. E aí nós vamos perceber sintomas, né, de raiva na pessoa. A pessoa pode ficar brava com Deus, briga com Deus. Já ouvi muitas pessoas dizerem assim, eu vou ter uma conversa com Deus. Isso não é possível. Isso não é possível. Eu tenho uma conversa muito séria, estou brava. Tem pessoas que verbalizam, estou brava com Deus, estou com raiva de Deus. Por quê? Por que Deus levou meu ente? Por que às vezes, aí aqui eu já quero dizer que os atos fúnebres mais difíceis de fazer, e às vezes você pode se deparar, tá? Você que me assiste aí, pode se deparar com uma situação assim. Às vezes pode não ter o padre, pode não ter o pastor, e você pode ser a única pessoa que está lá, num ato fúnebre, que chegam para você e falam, olha, não tem ninguém aqui, sabe aquele só tem tu, vai tu mesmo? Dá uma palavra lá, né? Pelo jeito as pessoas já foram pegas de surpresa assim. E você vai fazer o quê? Você vai sair correndo, vai chamar o seu pastor? O pastor às vezes está quilômetros dali, seu pastor está em outra missão. Então, o pastor, a pastora lá, queridos, eu quero dizer, são vocês. Eu vim aqui para te dizer isso. São vocês, exatamente. E o que você vai fazer? Então, eu estava falando mais difíceis. Vamos lá. Criança, caixãozinho branco, menos de 1 metro, o nat morto. E aí você tem que... Não dá nem para colocar direito na sala, não ocupa nem espaço direito num cavaletezinho. Aí coloca ali o caixãozinho branco, e aí está o pai, a mãe, inconsoláveis, demais familiares, e você vai falar o quê? Os psicólogos dizem que nessa hora é difícil para o capelão, para o pastor, porque nós olhamos para aquele caixão e nós automaticamente projetamos a imagem dos nossos filhos, tá? Se tiver filhos pequenos, pior ainda. Aí as nossas emoções ficam abaladas naquela hora. Só ele, nos dá força naquele momento que nós temos que fazer. Nós temos que dar uma palavra, temos que consolar, né? Quer dizer, levar a palavra que o Espírito Santo vai usar para consolar os corações e levar paz àquele ambiente de tanta tristeza e pesar e dor. Segundo, é quando os pais sepultam seus próprios filhos. Um dos piores.
quando tem uma mãe chorando sobre o caixão do seu filho, da sua filha, e o pai. Por quê? Porque a ordem natural da vida são os pais sepultarem, são os filhos sepultarem os pais, não é isso? Então é muito difícil também. E aí falei da criança, jovens também, adolescentes e assim por diante. E outra, gente, tem no imaginário, né, das pessoas, está o seguinte, que aqueles que são mais idosos, eles vão primeiro, e que se forem, o pessoal não fala isso, é velado, mas pensa, se forem, então, quantos anos? Já percebeu que quando a pessoa chega, a primeira coisa que pergunta, há quantos anos tinha? Né? 68, 74. Aí a pessoa não fala, que pena, pode ver, não fala. Por quê? Porque pensa assim, viveu bem, né? Já estava com o bilhete azul, né? Outros vão pensar assim, estava fazendo hora extra, não é isso? As pessoas não falam, isso não se diz, mas a gente percebe. Por quê? Porque quando é um jovem, quando é adolescente, o que vem? Mas tão novo, tão novinha, quanta vida pela frente, não é assim? Quanta vida para ser vivida, oh meu Deus! As pessoas ficam mais inconformadas. Na verdade, nós não queremos nem que os novos, mais jovens, nem os idosos, né, vão. Agora, que eles vão no tempo do Senhor, né? O tempo que Deus tem determinado para nós, para cada um de nós, aqui nessa terra. Mais uma coisa que eu quero acrescentar, para a gente já poder aí, né, deixar que vocês também participem mais, é no aspecto de, vamos lá, e o que você vai dizer? Vamos imaginar, chegou, você foi colocado numa saia justa, e aí tá ali a pessoa, o finado, a finada, a urna, e aí você faz o quê? Você fala o quê? 2 dicas eu quero dar para vocês preciosas, anotem, aqueles que puderem. Primeiro, você pode estar ali no velório, e ter conhecido a pessoa que se foi. Se você conhecia, você, lógico, leva um texto bíblico curto, tá, gente? Fale pouco, não é pelo muito falar, a própria Bíblia diz. E eu quero acrescentar aqui que o pastor Enéas, meu saudoso e velho pastor Enéas, já na glória, ele foi meu professor de um dos seminários que fiz, de teologia, e também de homilética e de Novo Testamento. Então, na homilética, ele dizia assim, irmãos, eu vou ensinar a vocês que quando pregarem, não preguem 1 hora, 1h30, 2 horas. O povo não tem paciência para ouvir uma pregação de mais de 30 minutos. Fale o suficiente, fale a palavra, mas fale de maneira que as pessoas vão entender e vão sair dali entendendo o que você disse. Não faça um sermão muito longo, muito extenso, com vários pontos. Aí ele dizia assim, ele disse que uma vez ele foi num lugar que tinha um pastor pregando, o pastor pregou sobre 5, 6 verdades do texto. Aí, no final, ele chegou e falou, muito bem, você falou muito bem. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Aí o irmão todo, pensando que ele recebeu um elogio do pastor Enéas, falou, pode falar, pastor Enéas. Falou, eu quero saber sobre quais os pontos você falou. Você falou sobre 6 pontos. Você pode repetir para mim quais os pontos você falou? E aí ele disse todo, né? Que o pastor chegou e falou, o primeiro foi esse, o segundo, o terceiro até o 6º eu não lembro, pastor. Ele falou, então, se você não lembra, o que dirá o povo? Não é? Então, fale o suficiente, queridos. No ato fúnebre não é lugar de ficar falando de Gênesis e Apocalipse, nem aquele discurso de Paulo no Areópago, não é lugar disso, entende? Seja sucinto, seja objetivo, e aí você vai alcançar o coração das pessoas, tá bom? E assim, eu ia dizer o seguinte, então, se você então conhecia a pessoa, você, à luz da Bíblia, fale o texto e tal, mas fale algumas coisas que você lembrava da pessoa, do que você conhecia dela. Isso traz, você percebe que o semblante das pessoas, por mais que estejam tristes nessa hora, até muda. Por quê? Porque você está falando do ente delas, ente querido delas. Você está falando de coisas que elas sabem que a pessoa era assim, viveu com a pessoa assim, e isso traz paz, porque as pessoas querem, nesse momento, se lembrar das coisas boas que o seu ente fez, tá bom? Pastor, não conhecia o falecido. Cheguei lá,
fui lá, me chamaram, fui junto com a pessoa, cheguei lá, me deram a incumbência. O que você faz? Pregue a palavra, fale sobre a palavra, entende? Não vá tentar, não fale sobre a palavra, discorra sobre o verso que você escolheu, 1, 2, 3 no máximo, de forma expositiva e levando a palavra de Deus. E uma coisa interessante que eu faço também, principalmente quando eu não conheço a pessoa que faleceu, deixe um tempo derradeiro, combine antes com os familiares, para que os familiares possam falar um pouco, prestando em forma de homenagem, sobre a pessoa que faleceu. Vocês vão ver, gente, quantas histórias maravilhosas, porque nós, nesse caso, não conhecíamos a pessoa, que você vai descobrir. Você vai descobrir coisas que as pessoas faziam em vida, que, olha, eu chamo isso de legado, tá bom? Então, deixe que os próprios familiares falem acerca daquele que partiu. E isso fica como uma homenagem às pessoas, à pessoa que faleceu, e também, ao mesmo tempo, traz conforto, tá bom? As pessoas nessa hora é comum virar um misto de choro com risada até, né? De forma, não há problema nenhum. Você não pode contar piadas lá, tá bom? Não conte piadas. Vou dar um exemplo aqui. Né? Falo isso no curso também. Tem um colega aí que eu não vou dizer quem é, chegava lá e tal, e ia começar o ato fúnebre, e falava, esse fulano de tal que foi, era uma bênção, era bom demais, só tinha um defeito, era corintiano, era palmeirense. Não é lugar de falar de time, entende? É Palmeiras, deixa o Palmeiras para lá, o Corinthians para lá, né? Você pode até ofender as pessoas ali. Então mas quando eles começam a falar espontaneamente sobre o seu ente, trazendo à memória as coisas boas, há como é que eu posso dizer? Há um certo alívio, uma certa alegria invade o coração deles, que vai traduzir num rosto até de alegria mesmo naquele momento, sabe? Olha, isso não tem como dar errado, gente. Façam isso, vocês vão ver. E depois, terminando, sempre tem um que fala 1 minuto, mas tem outro que quer falar 10 minutos. Aí você, de forma muito sutil, você começa a dar aquela cortada gospel, sabe? Fala, amém, que bom que você se lembra assim do seu ente, né? Se você sabe que era o pai ou a mãe, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, que bom, ele trouxe um legado, você já assumiu a palavra. Aí já assumiu a palavra, o irmão já falou 5 minutos, aí você fala que bom, mais alguém quer falar? Se não, você já estiver a horário avançado, você está, então vamos orar agora, que tal? Vamos colocar aqui, fazer essa oração final, né? Pela vida de cada um de vocês que aqui está e colocando diante de Deus a vida de cada um. Então você encerra, finaliza com uma oração, tá bom? Aquele que está, perceba, você está na condução. Se você deixar passar, todo mundo falar o que quiser, chega pastor A, B, C, do ministério A, B, C, todo mundo quer falar. Nos cemitérios, geralmente, quando está marcado, geralmente, lógico, né? Está marcado o momento do sepultamento, vamos supor, 10 da manhã, nós começamos meia hora antes, 40 minutos, se tiver muita gente, eu começo os 45 minutos antes. Está marcado para 10 horas, 2 minutos para as 10, o pessoal está lá para fechar o caixão, entendeu? Então, você corre o risco, se você não conduzir direito, de não ter feito nem oração e o pessoal já acelerando para fechar o caixão. Então, eu penso que é isso, gente. Apenas umas pinceladas aí do que a gente pode trazer nessa noite aí, tá bom? Por favor, Márcio. Pastor, obrigado pela fala. Queridos, a gente vai, diante de tudo que foi exposto aí, nós vamos abrir um tempo para você tirar suas dúvidas, tirar os seus questionamentos, mas antes de passar a palavra para vocês, eu só queria fazer contar talvez um pouco da experiência que eu vivi, quando o pastor Joanã falou aí da questão das crianças, pode dizer por experiência própria, infelizmente eu passei por isso, eu perdi uma filha que faleceu no nascimento, e foi a minha primeira experiência de realizar um funeral, foi o da minha filha. E é engraçado que depois de
tudo aquilo que eu passei, fui eu que conduzi, o meu irmão tá aí, o Marcos, ele acompanhou todo esse processo de luto na minha casa, e depois disso o pessoal brinca comigo, né? Eu falo assim, eu virei papa defunto, né? Porque todo funeral que eu vou, o pessoal já me acha com cara de quem fala em funeral. Mas uma coisa que eu aprendi da minha experiência com a perda da minha filha foi que todas as vezes que eu vou consolar um pai ou a minha mãe, eu sempre falo da minha experiência. E eu sei que elas se sentem confortadas, porque elas estão perto de alguém que bem viveram uma experiência semelhante. E elas se sentem muito mais acolhidas quando você fala assim, eu posso sentir ou entender e compreender um pouco a dimensão da dor que você está sentindo. Porque eu passei uma experiência muito parecida com isso. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se o pastor Joanã quer comentar alguma coisa? Márcio, a gente tem esse registro mesmo que até antes de eu perder o meu pai, eu chegava nos atos fúnebres que eu fazia, eu dizia assim, que a gente não pode mentir, né? Então eu dizia assim, eu imagino a dor que vocês estão sentindo. É uma palavra técnica também que usamos no aconselhamento. Aí depois que eu perdi meu papai no ano passado, aí os atos fúnebres que se seguiram, eu chego e digo assim, principalmente quando é o pai, eu digo, eu sei exatamente a dor que vocês estão sentindo. Não é isso? É verdadeiro, porque eu senti. Então, como eu senti, eu posso mostrar caminhos de vitórias e de paz à vida daqueles que estão com o coração enlutado. Obrigado.